Olá, bem-vindos a esta aula, que vai ser a aula onde nós vamos deduzir os limites trigonométricos fundamentais. Eu recomendo que se faça uma revisão na aula 7, cujo título era Limites Trigonométricos, e na aula sobre propriedades operatórias dos limites, mas principalmente na aula 7, que é de onde nós vamos tirar as ferramentas que nós vamos usar para provar as coisas que iremos provar aqui. Mais especificamente, o que é que nós faremos hoje aqui? Nós faremos o seguinte: primeiro, nós vamos provar os limites trigonométricos fundamentais, como eu falei, que são seno x sobre x, quando x tende a zero, e 1 menos cosseno x sobre x, quando x tende a zero. Nós vamos a seguir provar a continuidade das funções seno e cosseno no zero, verificando primeiro que o seno em x igual a zero existe, depois que existe o limite de seno de x quando x tende a zero, e depois concluindo que esse limite é o próprio seno de zero. Em outras palavras, nós provaremos que o limite de seno de x quando x tende a zero é seno de zero. Lembrando aqui que uma função f é contínua em x igual a a, primeiro, quando f de a existe, quer dizer, quando ela está definida em a, depois, quando existe o limite de f de x quando x tende a a, e por último, quando este limite é igual a f de a. E é o caso que nós estamos querendo verificar aqui no caso do seno. Mesma coisa nós vamos verificar para o cosseno. Em suma, nós estaremos com isso provando que o seno e o cosseno ambos são contínuos em zero. Em seguida, nós vamos provar a continuidade de seno e cosseno em qualquer ponto. Mais especificamente, em qualquer ponto x igual a a, o seno de a existe. A gente faz essa verificação antes de mais nada. Depois, mostrar que existe o limite de seno de x quando x tende a a e que este limite é o próprio seno de a. Procedendo da mesma forma com a função cosseno, nós teremos assim garantido que o seno e o cosseno são ambas funções contínuas em qualquer ponto. Ou seja, são funções contínuas. Para começar a mostrar isso, nós vamos nos valer dessa desigualdade que nós verificamos na aula 7, com auxílio de geometria, para todos os valores de x entre 0 e π sobre 2. Vamos trabalhar um pouco mais com essa desigualdade que nós encontramos. Olhando para esta segunda desigualdade aqui, nós podemos concluir que seno de x é menor do que x, pelo menos para este intervalo. Outro fato que nós retiramos da aula 7 é o de que 1 menos cosseno de x sobre 2 igual ao quadrado do seno de x sobre 2. Eu vou usar este fato aqui em cima. E substituindo x por x sobre 2, eu terei seno de x sobre 2 menor que x sobre 2. Vamos lembrar que no primeiro quadrante, que é o ambiente em que estamos, o seno é positivo. Nós temos aqui uma desigualdade entre números estritamente positivos. Portanto, elevando ao quadrado os dois membros, a desigualdade se mantém. Isto quer dizer, então, que nós podemos concluir que o quadrado do seno de x sobre 2 é menor do que x2 sobre 4. Dito isto, eu posso substituir aqui embaixo, onde tem seno quadrado de x sobre 2, eu posso garantir que isto é menor do que x2 sobre 4. Vejam então a que desigualdade nós chegamos. 1 menos cosseno de x sobre 2 menor do que x2 sobre 4.
Multiplicando toda essa desigualdade pelo número positivo 4, nós teremos 2 menos 2 cosseno de x menor do que x². Isto nos dá 2 menos x² menor do que 2 cosseno de x. E multiplicando toda essa desigualdade pelo número positivo 1/2, nós teremos 2 menos x² sobre 2 menor do que cosseno de x. Essa relação vai ser importante para nós passarmos adiante com a relação que tínhamos. Vejam, o que nós vamos fazer agora vai ser juntar essas informações para garantir, uma vez que isto aqui é menor do que cosseno de x, nós teremos isto aqui, 2 menos x² sobre 2, menor do que cosseno de x, que por sua vez é menor do que seno de x sobre x, menor que 1. E isto, lembrem-se, neste intervalo de 0 a π sobre 2. Então essa desigualdade ela foi estabelecida no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Ela foi estabelecida nesta região, em qualquer ângulo entre, digamos, 0 e π sobre 2, excluindo o 0 e o π sobre 2. Qualquer ângulo aqui no meio. A indagação que se fará agora é acerca do comportamento aqui, neste quarto quadrante. O interesse aqui é nos aproximarmos de x igual a 0 vindo de um lado e vindo do outro. Então agora, o interesse seria verificarmos o que acontece quando este ângulo x estiver entre menos π sobre 2 e 0. Muito bem, quando isso acontece, então acontecerá, na verdade, isto aqui, π sobre 2 maior que menos x maior que 0. Vejam que essas duas condições são exatamente a mesma. Você pode passar de uma delas para a outra multiplicando toda a desigualdade por menos 1. No entanto, o que acabamos ganhando foi o seguinte. Vejam que nós podemos reescrever esta condição, ou esta, que é a mesma, assim. 0 menor que menos x menor que π sobre 2. O que nós acabamos encontrando? Este ângulo aqui, ele também satisfaz esta condição. Ora, se este ângulo satisfaz esta condição de estar entre 0 e π sobre 2, então ele obedecerá esta desigualdade, porque essa desigualdade, repetimos, é válida para todo ângulo que estiver entre 0 e π sobre 2. Então nós podemos garantir que esse menos x, que está entre 0 e π sobre 2, obedece também esta condição. Então vamos colocar esse menos x aí no lugar do x. Fica 2 menos x ao quadrado sobre 2 menor que seno de menos x sobre menos x menor que 1. Agora vamos reescrever isso aqui de uma maneira um pouco mais simples. Aqui em cima vai ficar, bom, menos x² é x². E aqui em cima nós teremos, portanto, 2 menos x² sobre 2 menor. Embaixo nós não iremos mexer, ficaria menos x. E em cima, devido à aula 7, nós sabemos que seno de menos x é menos seno de x. Então vamos colocar aqui menos
seno de x. Vejam então o que nós temos. Nós podemos dizer que este quociente aqui do meio simplesmente é seno de x sobre x. Vamos observar agora que essa é exatamente a mesma relação que foi observada aqui em cima para x entre 0 e π sobre 2. Ou seja, quando x estiver entre menos π sobre 2 e 0, vale, portanto, a mesma relação que nós tínhamos. Qual é a conclusão, então, a que nós chegamos? Que esta relação, ela vale para todo x que esteja entre menos π sobre 2 e π sobre 2, fora o zero. Evidentemente, ela não estaria valendo para o zero, porque não pode existir zero em denominador. Resumindo, então, o que nós temos? 2 menos x² sobre 2, menor que seno de x sobre x, menor que 1, seja qual for o x nesse intervalo, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, desde que o x seja não nulo. Vejam que nós temos. Esta função aqui, seno x sobre x, não está definida para x igual a 0, evidentemente. Essas outras duas estão. Essa aqui, para x igual a 0, ela vai ser 1. Essa aqui, para x igual a 0, ela vai ser 1. Na verdade, essa outra aqui, que é a função constante, vai ser 1 para qualquer valor de x. Temos um caso em que uma função está entre outras duas e no alvo x igual a 0, os limites dessas duas são iguais e são iguais a 1. Vejam, o limite da função 2 menos x2 sobre 2, quando o x tende a 0, essa aqui não há dificuldade alguma, né? E a função daqui da ponta, que é uma função constante, é ainda mais simples. O limite de uma função constante é a própria constante, seja quem for o alvo. Essas duas funções, portanto, têm o mesmo limite quando o x tende a 0. E pelo teorema do confronto, que nós conhecemos pelo apelido de teorema do sanduíche, nós podemos concluir que o limite desta função, que está entre as outras duas, existe e é igual ao limite dessas duas, que é 1. Então, com isso, nós podemos garantir o nosso primeiro limite trigonométrico fundamental, o limite quando o x tende a 0 de seno de x sobre x é igual a 1. Vamos usar nessa aula alguns exemplos que eu retirei do livro do Leithold. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro. Vamos resolver esse limite aí. Nós não temos aqui algo muito semelhante a este limite trigonométrico fundamental. Mas nós podemos trabalhar com essa expressão, encontrar uma expressão igual a ela em termos de valor numérico, mas muito mais parecida com este formato. Por exemplo, seno de 3x sobre 3x é algo muito parecido com isso. Só que para que o numerador não fique diferente deste numerador, nós simplesmente multiplicamos aqui também por 3x. E vamos fazer a mesma coisa aqui no denominador. Seno de 5x sobre 5x é algo que fica realmente bastante familiar. No entanto, para que este denominador permaneça igual a este denominador, e portanto para que esta função fique ainda igual a esta, nós devemos multiplicar isso aqui por 5x. Felizmente, como se trata de uma multiplicação, nós teríamos aí, portanto, o limite quando o x tende a 0 de 3 seno de 3x sobre 3x dividido por 5, o x foi cancelado, digamos assim, seno de 5x
sobre 5x. Nós podemos ainda reescrever esta expressão assim. Isso é a mesma coisa que 3/5. Essa constante que multiplica este quociente entre quocientes, né? Aqui é seno de 5x sobre 5x. Muito bem, caso exista o limite dessa função, nós podemos aqui, uma vez mais, recorrer àquela propriedade operatória de limites que diz que o limite de uma constante por uma função é a constante pelo limite da função. Agora vamos ver se existe o limite dessa função mesmo. Vamos dar uma olhada no numerador. Uma vez feito o numerador, o denominador terá sido também entendido. Vejam, quando x tende a zero, evidentemente o 3x também tenderá a zero. E vice-versa, se o 3x tender a zero, é porque o x estará tendendo a zero. Então veja, limite de seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero é a mesma coisa que o limite de seno de 3x sobre 3x quando 3x tende a zero. Aonde este formato aqui nos ajuda? Bem, ele nos ajuda pelo seguinte, porque se você perceber, o que está aqui é exatamente o que está aqui. Apenas mudamos o nome da variável. Limite de seno de um ângulo sobre este ângulo, quando este ângulo tende a zero, é 1. Então esse limite aqui é 1. Observem que o mesmo raciocínio pode e deve ser usado aqui para baixo. Então esse limite aqui também é 1. Ora, se ambos os limites, numerador e denominador, existem, e o do denominador em particular é diferente de zero, então nós podemos garantir que o limite deste quociente existe, porque é o quociente dos limites. Então nós temos o direito de usar a propriedade que diz que o limite de uma constante por uma função é a constante pelo limite da função que agora sabemos existir. O limite quando x tende a zero de seno de 3x sobre 3x sobre seno de 5x sobre 5x. O limite do quociente é o quociente dos limites, sabemos que existe o de cima e o de baixo, ambos são iguais a 1, então nós teremos que isso aqui vai nos dar simplesmente 3/5. Antes de passarmos para o outro limite trigonométrico fundamental, vamos provar a continuidade das funções seno e cosseno em x igual a zero. Vamos começar com o seno. Evidentemente, em x igual a zero, o seno existe e nós sabemos que é zero. Isto nós vimos, por exemplo, também na aula 7. Agora vamos ver como ficaria este limite. Limite de seno de x quando x tende a zero. Nós queremos provar que isso dá seno de zero. Queremos provar, em outras palavras, que nós temos o direito de simplesmente substituir este valor aqui. É isto que nós queremos fazer. Nós não podemos usar aquilo que nós queremos provar. Mas nós podemos fazer o seguinte. Antes de tomarmos o limite, nós podemos reescrever isto assim. Seno de x sobre x vezes x. Simplesmente porque isto restitui o seno de x. E também porque essas duas funções são funções cujo limite em zero existe. E nós sabemos que o limite do produto é o produto dos limites. Então isto é o limite da primeira vezes o limite da segunda. E aqui vem a parte mais fácil. Isso aqui nós sabemos que é 1
E isto nós sabemos que é zero. Portanto, isto é zero. Com isso, nós concluímos que limite de seno de x quando x tende a zero é zero, que é o seno de zero. Vamos escrever aqui. Limite de seno de x quando x tende a zero é o seno de zero. Seno é uma função que evidentemente está definida no zero. E aqui nós provamos que o limite de seno de x quando x tende a zero é o próprio seno de zero. E quanto ao cosseno? Muito bem, da relação fundamental da trigonometria, nós obtemos que o cosseno de x é a raiz de 1 menos o seno ao quadrado de x. E aqui nós nem precisamos nos preocupar com os sinais antes desta raiz, uma vez que nós estamos nos preocupando com x próximo de zero, com valores de x próximos de zero. E quando temos valores de x próximos de zero, no ciclo trigonométrico, nós estamos por um lado ou por outro nos aproximando do zero, nós estamos ou no primeiro ou no quarto quadrante. Em qualquer desses dois quadrantes, o cosseno é sempre positivo. Então nós não precisamos nos preocupar com sinais aqui. O cosseno, em outras palavras, ele é positivo para todo valor de x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Muito bem, vamos tentar provar aqui que o limite de cosseno de x quando x tende a zero é o cosseno de zero, ou seja, que a função cosseno é contínua no zero. Eu vou colocar aqui uma interrogação apenas para nos lembrarmos de que ainda não provamos isso, de fato, e é isso que nós queremos provar. Muito bem, vamos lá. Limite do cosseno de x quando x tende a zero é o limite quando x tende a zero desta raiz aí. 1 menos seno quadrado de x. Nós sabemos que a função seno é contínua no zero e limite de seno de x quando x tende a zero é seno de zero. Vamos fazer isso aqui de maneira um pouco mais lenta. Nós sabemos, e provamos agora há pouco, que limite quando x tende a zero de seno de x é seno de zero. Provamos inclusive com o auxílio do limite trigonométrico fundamental, que é zero isso aqui, né? O limite do produto de funções é o produto dos limites. Então isso aqui daria 0 vezes 0, que é 0. Então esta função aqui, quando x tende a 0, essa função tem limite 1, que é felizmente um número positivo. E por propriedade operatória de limite já mostrada em aula anterior, nós podemos garantir que isto aqui é a raiz do limite desta função aí. 1 menos seno ao quadrado de x. Vai ser raiz de 1, que é 1. Só que esse 1, ele é o cosseno de zero. Em outras palavras, o que nós acabamos de mostrar foi que limite de cosseno de x quando x tende a zero é cosseno de zero. Ou seja, que a função cosseno é contínua no zero. Agora nós vamos trabalhar com este outro limite trigonométrico fundamental. Antes de operar efetivamente com limites, vamos observar que 1 menos cosseno de x sobre x é a mesma coisa que 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x sobre x vezes 1 mais cosseno de x. É evidente, né? Produto, isso é um produto, e isto nos restituiria essa expressão. Por que então optamos por reescrever isso de uma forma mais complexa? Simplesmente porque não é uma forma mais complexa, é uma forma que nos trará muita familiaridade. Vejam, isto daqui, que é o produto de uma soma por uma diferença, é precisamente 1 menos o cosseno
ao quadrado de x. Que é o seno ao quadrado de x. Então, até agora o que temos? Essa expressão e essa são numericamente iguais. Eu vou reescrever essa expressão assim, em função de coisas que nós já conhecemos. Por exemplo, nós já sabemos calcular este limite quando x tende a zero, pelo menos. Aí, então eu separo isso aqui. Então, o que foi que eu obtive até agora? Essa expressão e esta aqui são numericamente iguais. E vejam, é muito mais fácil calcularmos o limite dessa expressão. Nós sabemos qual é o limite dessa, que é 1, quando x tende a zero. E sabemos qual é o limite dessa, quando x tende a zero, porque como nós acabamos de provar que o limite, quando x tende a zero, de seno de x é seno de zero, que é zero, e o limite, quando x tende a zero, de cosseno de x é cosseno de zero, que é 1, então existem os limites do numerador e do denominador, e o do denominador é não nulo. Portanto, aqui nós de novo usaremos que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então nós poderemos reescrever este limite assim. Isso é o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x vezes seno de x sobre 1 mais cosseno de x. É com este limite que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque, eu repito, ele é de fato mais trabalhável. Muito bem, uma vez sabendo que estes dois limites existem, então nós podemos usar a propriedade do limite do produto, que é o produto dos limites. Então isso aqui vai ser o limite da primeira vezes o limite da segunda. Vejam que nós aqui estamos sempre usando fatos já previamente estabelecidos. Este limite nós sabemos que é 1 e este aqui nós podemos agora, uma vez que nós já estabelecemos que o seno e o cosseno são contínuos pelo menos no zero, isso aqui vai ser seno de zero em cima, que é zero, e embaixo vai ser 1 mais cosseno de zero, que é 1 mais 1, 2. 0 sobre 2, 0. Esse limite é zero. Então isso aqui vai nos trazer 1 vezes 0, que é zero. Este outro limite, portanto, é zero. Vamos agora passar a um outro exemplo, também retirado aqui do livro do Leithold, que vai envolver esse limite que nós acabamos de provar. Vamos tentar calcular este limite aqui. Que parece mais uma verdadeira mistura dos limites que nós vimos. No entanto, isto vai ficar muito familiar se antes de qualquer coisa nós dividirmos tanto o numerador quanto o denominador por x. Por que fizemos isso? Primeiro porque podemos. Vejam, isto aqui é exatamente a mesma coisa que isto, você pode perceber. Mas isso não seria justificativa. Nós não estamos fazendo isso apenas porque podemos. Estamos fazendo isso porque esta atitude nos permite visualizar funções cujos limites nós já conhecemos. O limite desta função de cima, quando x tende a zero, acabamos de ver que é zero. O limite desta função de baixo, quando x tende a zero, nós tínhamos provado que era 1. Então isso aqui daria 0 sobre 1, que é zero. Agora eu solicito que se recorde este fato exibido em aula anterior sobre propriedades operatórias dos limites,
porque é esta a hora em que nós vamos usá-lo. Limite de f de x quando x tende a A é um número L, quando e somente quando o limite de f de A mais t, quando t tende a zero, é L. Nós vamos usar esse fato para provar que a função seno é contínua não apenas no zero, como nós já provamos, mas em todo o valor x igual a A. Vamos expressar o que nós queremos. Eu quero provar que o limite de seno de x, quando x tende a um A qualquer real, é o próprio seno de A. Ou seja, eu quero provar aquilo que desde o final da aula 7 eu pedi para que momentaneamente considerássemos como verdadeiro. Agora nós temos condições de provar isso. Nós temos condições de provar, portanto, que de fato isto funciona como se pudéssemos imediatamente substituir esse x pelo A. Como é que nós faremos isso? Muito bem, nós vamos, como eu falei, nos valer desta propriedade. Escrevendo esta propriedade em termos da função seno, nós escreveríamos desta forma: limite de seno de x, quando x tende a A, só vai ser igual ao seno de A quando e somente quando o limite, quando t tende a zero, de seno de A mais t for igual ao seno de A. Isto significa, portanto, que se eu provar que acontece isto aqui, limite de seno de A mais t quando t tende a zero é seno de A, eu terei provado, então, o que eu queria. Porque vejam, esta simbologia aqui, um se somente se, está nos informando tão somente isso, que esta igualdade vale se e somente se a outra vale. Então, quando uma vale, como consequência a outra estará valendo. Vamos aqui provar, então, esta igualdade que, se provada, nos garantirá esta outra. Vamos lá. Quem é o limite, quando t tende a zero, de seno de A mais t? Antes de procedermos ao limite, porque na verdade ainda não temos como fazer isso, nós podemos e devemos aqui desenvolver essa expressão para o seno da soma, que também foi vista na aula 7. O seno da soma é seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro. Agora é só fazermos uma breve investigação. Isto aqui virou uma constante. Seno de um número é um número, fica uma constante. Aqui virou uma constante também. A única variável aqui, eu repito, é o t. Notem que esses limites todos estão envolvendo apenas a continuidade das funções seno e cosseno no zero. E limite de seno ou de cosseno de t quando t tende a zero, nós sabemos quem são. Nós provamos. Então vamos fazer com calma esse cálculo. Por exemplo, olhando para cá, seria por acaso possível calcularmos o limite quando t tende a zero de seno de t vezes o cosseno de A? Muito bem, isso aqui, como nós falamos, é um número. E por que é que eu estou insistindo nisso? Porque o limite de uma constante por uma função é a constante pelo limite da função. E isto aqui, portanto, vai ser cosseno de A vezes o limite, quando t tende a zero, de seno de t. Esse limite nós sabemos que é o seno de zero, que é zero. Nós provamos. Então fica cosseno de A vezes zero, que é zero. Então, esse limite aqui é zero. Quanto ao outro, limite quando t tende a zero de seno de A
vezes cosseno de t. Isso aqui de fato existe, porque o limite de cosseno de t quando t tende a zero existe, e é 1. Então, novamente, aqui nós temos o direito de dizer que o limite de uma constante para uma função é a constante pelo limite da função que nós sabemos existir. Vai ser seno de A vezes cosseno de zero, que é 1. Vou dar o próprio seno de A. Então, o limite desta função, quando t tende a zero, é seno de A. Neste momento, basta que nos lembremos de que, como existem esses limites aqui, este e este, é suficiente usarmos a propriedade que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Então, o limite dessa soma de função é a soma dos limites dessa e dessa, a soma de seno de A com zero. E este limite é, portanto, seno de A. Mas isto é tudo de que precisávamos. Vejam que era isto que nós realmente precisávamos provar. Ou seja, acabamos de demonstrar que o limite de seno de x quando x tende a A é o seno de A. Falando de forma mais compacta, com isso acabamos provando que a função seno é contínua em todos os pontos. Nesse momento, eu deixo a prova da continuidade da função cosseno para o aluno. O processo é idêntico a este e, novamente, você vai usar este fato aqui. Então, o que estabelecemos até agora foi que as funções seno e cosseno são contínuas. Ou seja, são contínuas em todos os valores onde estão definidas, que é em todo o conjunto dos números reais. E uma consequência disso aqui é o seguinte: a função tangente, por exemplo, nós sabemos que pode ser definida através do quociente entre seno e cosseno. Sendo o seno e o cosseno contínuos, a função tangente será contínua, evidentemente contínua nos pontos em que estiver definida, que serão precisamente os pontos em que o cosseno não se anula. Mesmo raciocínio para a função cotangente, definida como o inverso da tangente, ou como cosseno sobre seno. As funções seno e cosseno são sempre contínuas. E, excetuando aqui os lugares onde o seno se anula, nós podemos então concluir que a cotangente é contínua, todos os pontos em que está definida. Assim como as funções secante e cossecante, que são respectivamente o inverso do cosseno e do seno. Com isso, eu estou simplesmente querendo dizer o seguinte, que agora nós ganhamos o direito de fazer o seguinte cálculo. Digamos, limite da cossecante de x quando x tende a A será de fato a cossecante de A, ou seja, se a cossecante de fato estiver definida em A.